Bora pro passo a passo para você começar a fazer uma prospecção fria na sua agência de marketing digital, montar um setor de outbound. Fala galera, aqui Guilherme Nagel, quero ajudar você nesse ponto. Quando se fala em prospecção fria, tem muita gente ensinando e pouca gente fazendo. É fácil ensinar você a pegar o telefone quando eu nunca peguei na minha vida um telefone e nunca fiz um agendamento. É fácil ensinar você a fechar um contrato em uma agência quando eu mesmo não tenho uma agência de marketing digital. Ou quem sabe seja ainda mais fácil eu subir num palco e dar um treinamento de como é fácil lidar com a rejeição dos clientes que me dão com os dois pés quando eu vou ligar, se eu mesmo fico paralisado porque não estou agindo. E o mercado está dessa forma. Então hoje você vai aprender com quem não só tem uma agência de marketing digital relevante, mas que tem um setor de outbound, que tem muitos pré-vendedores, que fez isso por muito tempo, que treina pré-vendedores todos os dias e que tem uma agência que prospecta que vende cerca de 80 novos contratos por mês, e boa parte desses contratos, aproximadamente 20%, vem do trabalho de prospecção fria. Quero falar sobre isso. Antes de mais nada, quero lembrar você que está falando de quem? Estou falando de mim mesmo, galera. Estou falando da Mentoria Nagel. Se você também é dono de agência, é um gestor de tráfego e quer escalar a sua operação, especialmente, independente se você já tem muitos colaboradores, você está começando, você pode solicitar uma consultoria, sim, falar com um especialista aqui do meu time, aqui da Blue, e entender se a nossa metodologia faz sentido para a sua operação. Que se crescimento, se escala com previsibilidade, com margem, é aquilo que você quer, então você pode aplicar o que nós estamos fazendo aqui. O link está aqui na descrição, beleza? Aí pode se inscrever também aqui no canal, ativar as notificações e me seguir também no Instagram, @nagel.guilherme. Bora pro vídeo. Galera, olha só. É um ponto importante quando se fala em prospecção fria, eu queria te ajudar aqui, antes de mais nada. Que toda metodologia de venda, atenção no que eu vou falar para você. Independente se eu estou falando de um trabalho de prospecção puro, né, um outbound, se eu estou falando de social selling, se eu estou falando de fazer anúncios, parcerias, influenciadores, eventos, indicação estruturada, tudo isso, todos esses formatos são canais, né, para você atrair contato. Você não fecha o lead, você vai atrair contatos, tem que ter depois um processo comercial, mas hoje se você for olhar na internet, você vai ver um monte de gente ensinando uma série de coisas, muita coisa boa inclusive, outras nem tanto, quando se fala em agência de marketing. E pessoas defendendo determinada frente. Não vale a pena fazer prospecção fria, ficar ligando para as pessoas, né, se sentindo meio grosso, meio estúpido, passando vergonha. Aí um outro vai dizer assim, não vale a pena fazer tráfego, porque você está gastando uma dinheirada, você poderia trabalhar fazendo prospecção, ou você vai fazer social selling, uma conexão nas redes sociais. Um outro vai defender evento, o outro vai defender ser nichado. Cara, tudo isso dá certo, desde que você dê sequência para essa estratégia, você faça múltiplas atividades até o momento de você se tornar um especialista. E é sobre isso que eu quero falar para você. O passo a passo que eu vou mostrar para você, ele me traz muitos contratos todos os meses aqui na agência. E traz para os meus alunos também. Não quero que você se iluda imaginando que o simples fato de você assistir essa aula vai fazer de você um especialista em prospecção fria. Você vai ter que cair para dentro. E outbound, né, esse termo bonito, fazer prospecção fria, é o melhor canal? É o único canal? Não, nem é o melhor, nem é o único, mas não é um canal que deve ser desprezado em uma agência de marketing. Eu falo que se você ter anúncios rodando, um processo de indicação estruturado e fazer prospecção fria, você tem a tríade que vai garantir o crescimento da sua agência, independente do ticket que você cobra. Eu tenho alunos, por exemplo, que cobram 800 mil reais por mês. Não é o que eu recomendo, mas eu entendo. Eu tenho alunos, por exemplo, que cobram 8, 10, 12, 15, 20 mil reais por mês, que também tem as suas particularidades. Agora, entenda o seguinte, se você vai prospectar, você quer fazer um trabalho de prospecção fria, o que é isso na prática? É você não depender de nada nem de ninguém, de nenhum tipo de investimento, basicamente, só da sua intenção para buscar um cliente, sem esperar que ele manifeste um desejo, que ele levante a mão para conversar com você. E qual é o principal problema aqui? O problema não é metodologia. O problema é você destravar na sua cabeça que sim, a maior parte dos clientes que você vai prospectar não vão contratar você. Pior do que isso, a maioria esmagadora não vai nem conversar com você. Você não vai conseguir chegar nem nos decisores. E muitas vezes você vai ser maltratado lá por uma secretária, né? Ou por um gatekeeper, como a gente fala. Você vai ser maltratado por um colaborador ou até mesmo pelo dono.
Você vai ser destratado em algum momento. E qual que é a lógica de tudo isso? É mesmo assim você continuar fazendo atividades. Porque o principal entendimento que você precisa ter sobre prospecção fria, que não é sobre convencer todos os clientes, agendar todos os clientes, é sobre encontrar quem quer comprar. Não é sobre se ter um nível de argumento para convencer todo mundo, mesmo os que não querem, não. É sobre fazer o volume de atividade necessária para chegar em quem quer contratar. Esse é o jogo. Então você tem que lidar bem com o que eu chamo de não correspondência. Tem que lidar bem com o não. Poxa, eu liguei, o cliente não quis. Tá tudo bem. Próxima reunião, próxima atividade e assim por diante. E para isso a gente precisa entender que o primeiro passo, se nós fôssemos definir, eu quero que você anote aí, o primeiro passo, para você não esquecer, é definir para quem você quer vender. O mercado chama de ICP, né? Perfil de cliente ideal. Como é que é o perfil de cliente ideal? Quais são as características desse cliente? De preferência, quanto ele fatura, quanto ele investe em marketing digital, qual que é a sua entrega? Qual que é o nicho dele? Quantos colaboradores ele tem? Se você tem essas informações, o seu discurso ele vai ser cada dia mais consistente, afiado e específico. E isso vira o jogo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma agência de marketing digital, do Barry, com cerca de 90 colaboradores. Se você fazer um contato e dizer, cara, eu queria te ajudar a vender mais, porque eu já ajudei muitos gestores de tráfego, e eu queria levar você a ser uma agência que consegue vender todos os dias. Eu vou dizer para você, olha, eu não sou gestor de tráfego, bastante tempo, nunca fui, na verdade, um gestor de tráfego no dia a dia, né? Eu já vendo todo dia há anos, então, tchau. Agora, se você faz um contato dizendo, cara, eu ajudei a montar a maior operação de marketing digital do Brasil, com cerca de 5 mil clientes. Quando eu comecei esse trabalho em uma agência, eu peguei um empresário num estágio que ele tinha crescido já um ponto, ele tinha ficado sem referências, ele estava faturando, estava com lucratividade, só que estava com dificuldade para enxergar quais eram os próximos níveis com a agência de marketing, porque ela começa a ficar pesada, o custo começa a ficar bastante alto, os colaboradores acabam se tornando, né, por mérito próprio, bem valorizados, mas eu encontrei um caminho de continuar crescendo com margem, com segurança, montando equipe, preservando a cultura. Cara, vai dizer, pô, é tudo que eu quero. Você entende? Então, quanto mais específico o meu discurso, maior a probabilidade de aderência rápido. Vou vender para quem? Você pode vender para um cliente grande, você pode vender para um cliente pequeno. E essa é a divisão que nós vamos fazer aqui para se tornar bem prático. E quem você considera um cliente pequeno? É alguém que te paga até 5 mil reais por mês. Normalmente esse cara vai ser um PME. Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 1.500, pode ser 800. A gente vai tratar esse cara como um pequeno cliente. Quem é um cliente maior? Os que te pagam acima disso. E isso não tem limite, ok? Não tem limite. Médio e grande não tem limite. Qual é o melhor? Depende do seu momento. Clientes grandes, eles trazem contratos mais seguros, contratos mais longos. Eles te pagam mais, inclusive, se você for parar para pensar, né? Eles cobram menos até em certo nível depois do contrato fechado. Só que você tem muito mais dificuldade para chegar no decisor. São muitas pessoas que opinam no processo comercial, muitos stakeholders, muitas pessoas que influenciam, inclusive. Às vezes tem muito jogo meio que político ali dentro, né? O diretor traz a agência que ele quer, o gerente traz a agência que ele quer. Se você não beneficiar uma ou outra pessoa, você tem que ter muito relacionamento, são ciclos mais longos, uma série. O contrato ele vai buscar você agora para fechar daqui 6 meses, tem que ter paciência. É uma série de fatores, tem um lado bom e um lado ruim. O pequeno, qual é o lado bom? Pô, você fala direto com o dono, rápido. Você consegue convencer ele rápido. Se o seu discurso de venda for bom, numa reunião, mas ele te contrata e te paga. Por exemplo, aqui na Blue, boa parte dos nossos clientes não só contratam na primeira reunião, como já pagam online com a gente na linha. A gente tem técnica para fazer isso. Porque a gente foca no cliente pequeno, que é o que nos paga nosso ticket médio, cerca de 2 mil reais por mês. Agora, qual o problema do cliente pequeno? É um cara que te cobra muito, é um cara que leva para o pessoal, é um cara que, por mais que às vezes você está dando resultado, ele não permanece com você. O LTV, né, o lifetime dele é baixo normalmente comparado com o outro. É um cliente que às vezes ele tira do pessoal dele, não é nem da empresa, para poder investir em marketing, não tem fôlego financeiro, mas dá para crescer dos dois lados, ok? Dos dois lados, primeiro eu defino o meu público, então você já tem isso, você vai definir, de preferência, definiu para quem eu quero vender perfil de cliente, vou agora para segmento, para faturamento, assim por diante. Você precisa montar uma lista de clientes para você prospectar. Como assim? Você vai ter que reunir um grupo de empresas que você vai prospectar
ao longo daquela semana, ou daquele sprint, ou daquele mês, ou daquele período, quinzena, do tempo que você vai prospectar lá. Como que eu monto essa lista? Eu posso ir lá e começar a pensar na minha cabeça, anotar no papel. Eu posso ir lá no grupo, num grupo, sei lá de onde, de empresários e tentar filtrar. Eu posso ir lá no Google Meu Negócio, por exemplo, né? Passar uma manhã, uma tarde e filtrando empresas, colocando dados. Está errado fazer isso? É óbvio que não está errado. Quem fala que está errado é quem nunca desceu para o play, meu amigo. É o cara da teoria. Não está errado. Agora, hoje você tem ferramentas que fazem com que esse processo ele seja resumido basicamente em 2 ou 3 cliques e você tem todos os dados que você precisa. Tem ferramentas que você pode pagar para construir essas listas. Inclusive no curso, na Mentoria Nagel, eu tenho um módulo específico lá de prospecção, fila e ferramentas, são quase 30 aulas só falando sobre isso, né? Prospecção, ferramenta, cadência, essas coisas, que eu ensino quais são as ferramentas que eu utilizo para montar as nossas listas. Ferramentas gratuitas, ferramentas mais baratas, ou para quem tem um orçamento e quer ter resultado mais rápido, é o que tem de melhor basicamente no mercado. Então vou selecionar as ferramentas para montar essa lista. E o que eu preciso ter de dados? Quanto mais dados na lista, melhor. Então eu montei essa lista. E o que eu vou fazer com essa lista agora? Eu vou ficar olhando para ela e esperar que os clientes me contratem? Não, eles nem sabem que você existe. Próximo passo é você fazer um trabalho que eu chamo de LDR, né? Que o mercado chama de LDR, que seria uma qualificação dos dados que você buscou. Então você pegou dados lá em uma empresa, numa base de dados, e apareceu lá que o nome da empresa, o dono da empresa é o fulano, que ele fatura tanto, que ele é de tal segmento, de acordo com o filtro que você fez. Só que você tem que certificar se aquilo ali é 100%, né? É difícil você achar uma base de dados que seja assim, difícil não, é impossível você achar uma base de dados que não tenha um grau de desatualização. Então você vai, antes de começar a fazer o trabalho, a ligar e coisas nesse aspecto, você vai lá confirmar, vai fazer tirar normalmente no início da semana, no final da semana, um tempo que você vai, para cada contato que você pegou, você vai perder uns 2 minutinhos olhando lá nas redes sociais, batendo informação, batendo contato, e-mail, você tem que se preparar para que isso não tenha que ser feito durante o momento depois que você vai estar em reunião. Confirmei essas informações, fiz o trabalho que a gente vai chamar aqui de LDR. Qual que é o próximo passo? Aqui é uma parte bem importante. É você definir o que a gente chama de cadência de contato. Gui, me explica melhor o que é cadência de contato. É uma organização das atividades com início, meio e fim para que você tenha controle do que precisa ser feito naquele momento. Você vai me perguntar assim, Gui, o que eu preciso fazer para prospectar uma empresa? Só ligar ou ligar dá resultado? Dá resultado. Mandar e-mail dá resultado? Em certa medida, cumpre um objetivo, dá um resultado. Se conectar nas redes sociais, fazer um trabalho de social media dá resultado? Dá resultado. Mandar um WhatsApp dá resultado? Dá resultado. Agora, o que dá resultado de fato são todas essas atividades organizadas dentro de uma jornada. Por exemplo, eu tenho uma cadência de contato que durante tantos dias eu vou começar lá me conectando com o cliente, nas redes sociais, e-mail, depois eu começo a ligação e de acordo com a evolução, com a resposta que eu vou ter ali, ou eu faço o agendamento, ou ele diz para mim com todas as letras que não quer o que eu estou oferecendo, ou eu cumpro o ciclo até o final. Isso é uma cadência de contato. Inclusive na mentoria eu trato bastante sobre isso, eu mostro a minha própria cadência de contato para os alunos. Agora, Gui, como que eu organizo uma cadência de contato para que eu tenha produtividade? Você pode anotar num papel, você pode fazer uma planilha, pode. Está errado? Não, não está errado. Mas hoje você tem ferramentas que a responsabilidade delas é organizar essas atividades. Então você vai contratar, por exemplo, uma ferramenta de um CRM, por exemplo, né? Ou uma ferramenta de Sales Engagement. Então, PipeRun, PipeDrive, Agendor, Mosquite, HubSpot, e o próprio RD, e assim por diante. Você tem inúmeras, né? Nectar, que é a que eu uso aqui na agência, né? São CRMs que organizam, a gente chama esse workflow, né? Esse fluxo de atividades de trabalho. Só que tem ferramentas específicas para pré-venda. Eu vou dar o nome de uma que eu gosto, na mentoria eu explico mais sobre isso, que é o Spotter, que eu inclusive uso. Okay? Então, uma ferramenta que ela organiza todo esse fluxo. Depois você tem Reeve, Hamper e outras também que te ajudam nesse aspecto. O próprio MeTime, né? Então, são boas alternativas que vão te ajudar nesse aspecto. Então, eu vou lá definir meu público, eu montei a minha lista, defini minha cadência, selecionei as ferramentas para organizar essa cadência. E o próximo passo, Gui? O próximo passo é o seu roteiro de prospecção, cara. Ah, mas eu aprendi que não deve falar sobre o roteiro de prospecção, que esse negócio tem que se treinar, porque fazer roteiro fica mecânico, meu amigo. Quem tá falando isso pra você? Fala bem baixinho.
não faz a menor ideia de como esse jogo funciona. Não sabe o que é agendar 2, 3 clientes por dia, o que é fechar volume de clientes na prospecção, não sabe. Gui, você então quer dizer que você usa um roteiro para ligar? Eu não uso, lógico, mais, né? Tanto que eu fiz isso, tá claro para mim. Consigo vir aqui dar uma aula para você, para ser claro do meu dia a dia. Agora vai treinar um pré-vendedor sem roteiro para tu ver. Qual é o problema? O roteiro ele serve para ser uma bússola, um guia, são as melhores práticas em situações que você sabe previamente que vai acontecer. Então se define um roteiro de prospecção. Eu bato muito nessa tecla, né, para você seguir a lógica que você vai dar na mão de... Você vai colocar na sua própria mão, vai definir, vai dar na mão de um pré-vendedor ou de um time de pré-vendedor e vai treinar exaustivamente aquilo. Mas o cliente vai perguntar coisas que não estão no roteiro. É óbvio, e você vai se preparar para essas objeções à medida em que você vai estar ligando, você está treinando. Defini o meu roteiro, Gui. E agora? Agora, meu amigo, você vai fazer a parte que eu considero a mais importante, que é organizar o seu tempo ou o tempo dos seus pré-vendedores para fazerem o máximo de atividade possível seguindo a cadência que você obedeceu, sabendo que sempre a cereja do bolo vai ser a ligação. É porque eu prefiro o WhatsApp. Eu também prefiro, mas eu prefiro ter dinheiro. Você prefere o quê? Prefiro ter cliente, entendeu? O problema do WhatsApp é que não tem time, o cliente não responde, então o WhatsApp ele tem que estar dentro da cadência, não pode ser uma atividade única. E muitas vezes você nem tem o WhatsApp do cliente, você tem que prospectar de igual modo. Então, defina um volume de atividades por dia. Gui, o que você recomenda? Eu recomendo pelo menos 80 atividades por dia. Esse é o meu jogo. 80 atividades por dia. Que você consiga conversar com cerca de 8 decisores durante o dia. Que você consiga fazer pelo menos um agendamento com comparecimento por dia. Esse é o jogo. Mas eu posso agendar mais? Pode. Agora saiba que não adianta você colocar a gente na reunião desqualificada, ou não adianta você achar que fez um agendamento se nem pegou compromisso suficiente. Então esse é o jogo, define meu público, para quem que eu quero vender. E aí eu posso mudar isso a cada sprint, a cada cadência. Eu posso mudar o prospectar essa semana empresas novas sob medida. Daqui 15 dias você pode prospectar um outro segmento. Agora, cuidado para prospectar múltiplos segmentos ao mesmo tempo, porque o seu discurso ele não fica tão coeso, você não consegue essa autoridade rápido, porque você está aprendendo sobre uma série de coisas. Quando você prospecta um segmento, vou fazer isso 15 dias, você vai perceber, cara, que você começa a entender bastante das dores, e à medida que o tempo passa, a sua abordagem ela vai melhorando. Agora, nada disso vai dar resultado se você não, literalmente, tirar a bunda da cadeira, pegar seu telefone e cair para dentro, independente do que as pessoas vão falar. Conta comigo para isso. Se você quiser uma orientação melhor de como estruturar esse processo de prospecção na sua agência, você pode se cadastrar aqui numa consultoria com especialistas do meu time para conversar por telefone, entender como a gente faz e outros canais que a gente utiliza para fechar contrato todos os dias. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. É importante também que você interaja comigo lá no Instagram, @nagel.guilherme. Você pode, inclusive, caso queira, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com a minha equipe. E entenda que o nosso jogo em prospecção fria nunca vai ser convencer todos os clientes, mas fazer um número de atividades suficiente para encontrar quem quer nos contratar. Conta comigo, vamos para cima e não tem dia da caça.